Jogo de pintar é uma prática, uma técnica de pintura espontânea, livre de julgamentos, livre de temas, não tem ninguém que ensina aqui. É um espaço onde a pessoa pode se expressar através da tinta, do desenho com tinta. Não, essa prática não foi criada por mim, essa prática foi criada pelo alemão Arno Stern, com quem eu fui estudar diretamente em Paris em 2010. Em 2010 eu conheci o Arno quando eu estava num processo de transição de carreira, eu já queria voltar para trabalhar com arte, com terapia, e aí eu conheci o trabalho do Arno através de um amigo que me falou que a filha dele estava num processo difícil também, né, e que ela era pequenininha, tinha uns 4 anos e estava num processo difícil, e ele colocou essa menina num ateliê de jogo de pintar. E falou que ela realmente melhorou bastante e que ela tá muito mais sociável, ela tá se expressando mais. Aí eu falei, poxa, eu quero fazer isso. E aí fiquei sabendo que a única pessoa que dava o curso na época era o Arno Stern, diretamente lá em Paris. Então, como eu já estava num processo eu trabalhava numa multinacional francesa, eu saí de lá e peguei a minha rescisão e fui para lá estudar com ele. Cheguei em São Paulo, montei um ateliê aos moldes do ateliê dele, trouxe todas as coisas de lá e comecei a praticar o jogo de pintar. Durante 5 anos eu vi o que essa prática causava em crianças típicas e atípicas. Nesse período eu comecei a atender bastante autista, bastante crianças com hiperatividade, e eu vi o quanto essa prática facilitava o processo de comunicação, ajudava na socialização, quanto essas crianças conseguiam se expressar, ficavam mais soltas, mais leves e mais felizes. E também adultos, muitos adultos vinham me procurar porque estavam travados nas suas profissões diversas, não era só profissão de arte não, estavam travados em diversas coisas. Ali eu falei, poxa, é uma prática tão importante, que faz tanta coisa legal, eu preciso aprofundar. E eu fui aprofundar os estudos na arte-terapia. Me formei, fiz pós-graduação em arte-terapia e hoje eu faço uma fusão entre a arte-terapia e o jogo de pintar. Em 2017 eu voltei para a França, fui conversar com o Arno para começar a desenvolver um trabalho de formação aqui no Brasil, porque eu era a única pessoa que tinha ateliê montado. Fui lá, busquei uma série de materiais, fui pesquisar ateliês na Itália, na Espanha e na França, para ver como cada um tinha adaptado e montado seu ateliê. A formação é desde 2017, eu comecei a fazer, fiz com um pequeno grupo e fui aumentando e fui dando essa formação aí para que as pessoas pudessem ter um ateliê como esse, pudessem ofertar o jogo de pintar dentro da sua prática, sendo arte-terapeuta ou não. Tem psicopedagogo, tem pedagogo, tem pessoas de várias áreas que têm ateliês pelo mundo inteiro de jogo de pintar. Hoje eu estou na 22ª turma de formação de facilitadores de jogo de pintar. O papel do facilitador é ajudar as pessoas que vêm aqui pintar para que elas tenham um conhecimento melhor sobre o material. Outra coisa que o facilitador faz é preparar o ateliê para que ele receba as pessoas da melhor maneira, cuide dos materiais para que sempre tenha material. A ideia do jogo de pintar é que a pessoa venha para cá e ela não precisa trazer nada, ela não traz material, ela não traz avental, tudo tem aqui. Para ela poder realmente entrar numa imersão aqui e fazer a sua expressão. O jogo de pintar ele funciona uma vez por semana e sempre em sessões heterogêneas. Então tem criança, adulto, típicos, atípicos, terceira idade, é todo mundo junto, porém cada um é no seu papel. Cada um tem ali o seu papel, a sua cartolina, a gente usa cartolina para poder se expressar. E a gente sempre coloca a cartolina nas paredes para que a pessoa fique na posição vertical e ela possa usar o corpo, né? É um ateliê próprio, é um ateliê abrigado, fechado da interferência externa. Ele não tem nenhum tipo de modelo, nenhum tipo de julgamento.
e principalmente ele tem uma ordenação. Então a gente tem a mesa paleta, que tem as cores, as tintas e os pincéis correspondentes a cada cor. A gente tem tintas especiais, que hoje eu consegui fazer uma parceria muito legal com a Poética do Habitar, que fez as tintas exclusivas para o jogo de pintar. São tintas mais livres de metais pesados, tintas mais vivas, com pigmentação melhor, para que a pessoa possa sentir o que ela está querendo expressar daquela maneira ali. Não é para ninguém olhar, não é para ninguém julgar, ninguém depois faz partilha, avalia, ela própria que dialoga com o seu trabalho, né? Então, o trabalho de formação hoje dos facilitadores, ele é dessa maneira, ele tem uma parte teórica e tem uma parte prática. Qual é a parte teórica? Eu vou contar aqui um pouco para vocês o que é que está por trás do jogo de pintar. O jogo de pintar, ele propicia um desenho ancestral, um desenho primal, um desenho arcaico, um desenho feito desde a época das cavernas, um desenho que está no nosso DNA, já está no nosso corpo. A gente precisa dessas formas arcaicas, ancestrais, para dialogar com a nossa gênese. Os nossos primeiros movimentos, as nossas primeiras tentativas de movimentos, tudo isso é registrado como gesto. Então, é sob esse ponto de vista que a gente vê o desenho. Para o Arno, são 3 grandes fases de grafia. A primeira, na primeiríssima infância, que é esse diálogo com a nossa gênese. Que é esse diálogo com a nossa vida intrauterina. Esses movimentos, eles estão registrados no nosso corpo e eles são depois devolvidos, a gente tem uma memória disso quando a criança começa a desenhar naturalmente. E essa memória é a memória ancestral, né? Já está no nosso DNA. Tanto é que a criança, ela começa a desenhar sem ninguém ensinar. Então, em todos os lugares do mundo, as crianças desenham da mesma maneira. O Arno constatou isso visitando vários países de populações não escolarizadas entre a década de 60 e 70, e ele verificou que esses desenhos eram desenhos naturais do ser humano, que pessoas que não tinham contato com a escrita tal como a gente conhece, não tinham sido escolarizadas, elas desenvolvem os mesmos desenhos que as crianças lá do ateliê dele em Paris e as crianças aqui do Brasil também. Eu constatei isso em 14 anos de trabalho, 14 anos de estudo, eu verifiquei que esse traçado, ele é comum. Depois tem uma segunda fase, que é como a pessoa se apropria desses traçados conquistados para ela dialogar com as coisas que acontecem no mundo. Então, as coisas que ela vê, com as coisas que ela sente. Então, é importante esse trabalho retroalimentar, do que ela vê, do que ela sente e o que ela elabora, e depois ela coloca para fora e reorganiza. Isso é fundamental para a psique. Isso já é provado por doutora Anísia da Silveira, isso é provado por Jung, isso é provado por diversos estudiosos, e o Arno é um deles, e ele constatou isso através do que ele chama de formulação. É uma fórmula que a pessoa tem e ela desenvolve essa fórmula para poder se reorganizar e organizar as suas questões internas. Então, esse é o principal trabalho do Arno Stern, o principal legado dele, porque a partir deste conhecimento do desenho arcaico ancestral, ele foi perceber que se a pessoa é deixada desenhar livremente sempre, quando ela chega na vida adulta, ela continua dialogando com essas formas arcaicas, e essas formas arcaicas é que vai trazer quem ela realmente é e o que é que ela sente. Então, existe a terceira fase, que é o desenho do adulto livre. O adulto liberto dessas questões
que são colocadas dentro da famosa educação artística, que infelizmente nos leva para o caminho da arte, das belas artes e não para o caminho expressivo. Então aqui no jogo de pintar a gente faz exatamente o contrário, a gente descontamina a pessoa do que ela carrega, né, dentro do que ela aprendeu na escola, do que ela aprendeu na vida, de ser daquele jeito, de desenhar exatamente naquele formato. Então aqui não, aqui ela vai encontrar um jeito natural de desenhar, um jeito espontâneo da sua própria expressividade. E isso é guardado aqui, ela tem uma pasta que é como se fosse o diário dela. Então ninguém avalia, ninguém olha depois. A gente pode, porventura, conversar, se a pessoa quiser conversar a respeito de algumas coisas dela, como é que ela se sentiu, como é que ela quer trabalhar aquilo. Sim, na escola também é possível. Isso é uma pergunta que muita gente me faz. É possível levar o jogo de pintar para a escola? Sim. Eu estive durante 10 anos dentro de um colégio que montou um ateliê de jogo de pintar, então a gente ofertava o jogo de pintar. O que eu percebi ao longo desse tempo na escola? Que o jogo de pintar, ele ajudava bastante as crianças atípicas. Então, em momentos de desregular, em momentos de algumas crises, essas crianças vinham ao ateliê, participavam do jogo de pintar, né? Crianças que tinham bastante atividade, né? Hiperatividade, crianças que tinham bastante raiva, elas vinham ao ateliê, a gente fazia sessões de jogo de pintar. Então, ele é bem legal para ter na escola. Sim, ele é muito usado na arte terapia também. Tem muita gente que me pergunta, tem muitos arte-terapeutas que gostam e que têm isso dentro das suas coisas, das suas ofertas expressivas, tem também o jogo de pintar. Então o jogo de pintar ele serve para várias instâncias, dá para ser instalado em vários lugares. Então, assim, para a gente resgatar esse desenho ancestral, é necessário ter um ateliê com essa característica, porque essa característica é o que vai sensibilizar e vai unir a pessoa, vai levar a pessoa a acessar essas questões pouco a pouco, né? Tanto o adulto quanto a criança. Quem não é arte-terapeuta, quem não é terapeuta, pode simplesmente trabalhar com o jogo de pintar sem necessitar dar devolutivas no sentido terapêutico. O que pode ocorrer é ter uma conversa sobre como é que a pessoa se sentiu, como é que ela está desenvolvendo, para você, como facilitador, ter esse retorno também. Depois de fazer a formação aqui comigo, de facilitador de jogo de pintar, normalmente eu convido as pessoas para participarem do grupo de supervisão, porque aí ela continua esses estudos, ela continua com o apoio, eu continuo dando apoio a essa pessoa. Hoje a gente tem 7 ateliês espalhados entre Brasil e América Latina, eu também dou essa formação aqui na América Latina. Então, para as pessoas que estão na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, eu dei curso em Quito. Como é que é essa formação? Então, essa formação hoje ela está bem condensada, são 2 encontros online, que é toda essa parte teórica que eu falei para vocês, e 2 partes presenciais. Essas partes presenciais, elas são importantíssimas, porque é aí que você vai vivenciar a experiência de pintar dentro de um ateliê de jogo de pintar e também vai observar o meu trabalho como servão, facilitador de jogo de pintar. Então, a gente faz essa mescla aí de pintar e também de observar. Além da troca, né? A gente faz roda de conversa também para tirar as dúvidas e tudo mais. E depois desses 4 encontros, você recebe a certificação de facilitador de jogo de pintar. Se você sentiu que isso ressoou com você de alguma maneira, entre em contato no Instagram, por exemplo, que é Ateliê Soraya Lucato, meu Soraya com Y, aqui pelo YouTube ou pelo Facebook também.